Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade sobre a população brasileira. E vamos falar hoje sobre as migrações internas, tá? O que são as migrações internas? Durante os últimos 500 anos, por exemplo, tivemos grandes movimentos migratórios em nosso país, quer dizer, saída e entrada, de pessoas. No geral, eles tiveram uma característica comum. Quando começa numa região, ela se torna uma área de atração populacional. Com o passar do tempo, quando a atividade econômica desenvolvida nessa região ela entra em decadência, o fluxo de pessoas também acompanha essa tendência, transformando então a região numa área de repulsão populacional. E nos 2 primeiros séculos, os portugueses se fixaram essencialmente no litoral brasileiro, que se tornou uma área de atração durante o ciclo da cana-de-açúcar nos séculos XVI e XVII. No século XVIII, por exemplo, a descoberta do ouro transformou Minas Gerais numa região que atraiu milhares de pessoas. Todo mundo queria o ouro. Ainda no século XVIII, houve então um surto de desenvolvimento na lavoura de algodão no Maranhão. Então, houve muita migração para lá, também atraindo centenas de imigrantes, como eu acabei de dizer. E em meados do século XX, o Brasil então desenvolveu simultaneamente a extração da borracha na Amazônia e o café no Sudeste. Isso também fez com que atraísse também milhões de pessoas para trabalhar. Do Nordeste para o Sudeste, vamos lá. Com a industrialização da região Sudeste, inicia-se na década de 40 um intenso fluxo migratório do Nordeste para essa área. Quer dizer, as pessoas começaram a sair daqui do Nordeste para ir para o Sudeste. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Os nordestinos, eles migravam na expectativa de encontrar melhores condições de vida do que as que tinham em sua região, do que aqui. Porém, as coisas nem sempre aconteciam como imaginavam. Geralmente ocupavam áreas periféricas, com moradias e empregos precários. Porém, a partir da década de 80, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, em especial para São Paulo e Rio de Janeiro, como eu tinha falado para vocês, já não é mais tão intenso por causa da descentralização econômica, isto é, muitas indústrias e empresas estão deixando o Sudeste para se instalarem no Sul e no Nordeste. No entanto, a região Sudeste, especialmente São Paulo, ela continua ainda sendo a principal área receptora de imigrantes. Muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Embora em menor escala do que ocorria em 80, e o Nordeste o principal ponto de partida dos imigrantes, mesmo dentro dos limites do próprio Sudeste. Ele tem se verificado deslocamentos de pessoas das capitais para as grandes e médias cidades do interior. E de acordo com os dados do IBGE, por exemplo, no ano de 2000 aumentava a migração no sentido Sudeste-Nordeste, devido principalmente à volta dos migrantes que não se deram bem, e assim como daqueles que obtiveram êxito em sua jornada. Quer dizer, eles ganharam dinheiro, voltaram, e outros tiveram que voltar porque não conseguiram, não deu nada certo. A expansão da fronteira agrícola no norte e no centro-oeste. Na primeira metade do século XX, nasceu então o projeto Marcha para o Oeste, que foi a iniciativa do governo do Brasil para povoar e ocupar o centro-oeste. Área considerada até então um grave vazio demográfico, e depois viria justamente a construção de Brasília. Então, muita gente foi para lá, para construir Brasília. Atualmente, as regiões norte e centro-oeste são as que registram o maior crescimento populacional desde a década de 80, certo? Agora vamos ver a migração de retorno. O que será isso? No censo de 2010, o IBGE também observou um fluxo bastante considerável de migração de retorno. Esse tipo de migração é definido pelo regresso de imigrantes à terra de origem, voltando para suas localidades, né? O fluxo mais importante se deu da região Sudeste para o Nordeste. Isso porque durante as décadas de 50 até 70 havia uma migração massiva
de nordestinos para o Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Mas atualmente essa migração de retorno vem perdendo força mais ainda e está bem intensa. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Espero que não. Mas se tiver alguma dúvida, me procura, tá bom? Tchau, tchau para vocês.